6 coisas surpreendentes que aconteceram depois da morte de Jesus. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar 6 eventos fascinantes que ocorreram após a morte de Jesus, conforme relato na Bíblia. Prepare-se para ser emocionado e surpreendido com estas revelações incríveis. A ressurreição dos santos. Livro de Mateus 27, versos 52 ao 53. Imagine você, após a morte de Jesus, túmulos se abriram e muitos santos ressuscitaram. Isso mesmo. Mateus 27, 52 e 53 nos conta que após a crucificação, os corpos de santos foram ressuscitados e apareceram a muitos na cidade santa. Que evento extraordinário, não é mesmo? O véu do templo se rasgou. Segundo evento, Mateus 27, 51. No momento exato da morte de Jesus, algo monumental aconteceu no templo. O véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou de cima a baixo. Esse ato simbólico mostra a abertura do acesso direto a Deus para toda a humanidade. Terceiro evento, o tremor da terra. Em Mateus 27, 51, um tremor da terra sacudiu a terra no momento da morte de Jesus. Imagine o poder contido nesse evento. As rochas se fenderam, os terremotos ecoaram e a terra se tremeu diante da magnitude do sacrifício de Cristo. Quarto evento, os guardas romanos testemunham a divindade de Jesus. Em Mateus 27, 54. Até os guardas romanos que estavam no local ficaram impactados com o que viram. Em Mateus 27, 54, eles testemunharam a morte de Jesus e proclamaram verdadeiramente este era Filho de Deus. Que poderoso testemunho da divindade de Cristo. No quinto maior evento, Maria Madalena encontra o túmulo vazio em João 21. Ao amanhecer no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus e encontra a pedra removida. Que mistério! João 21 nos relata esse momento emocionante que marca o início de uma nova era, a era da ressurreição. E o sexto evento, Jesus aparece aos discípulos em Lucas 24, 36 ao 43. E por último, mas não menos importante, Jesus aparece aos seus discípulos após sua ressurreição. Ele se manifesta a eles, mostrando suas mãos e pés marcados pelos cravos. Em Lucas 24, 36 e 43, vemos a alegria e a incredulidade dos discípulos aos testemunharem a presença viva do Senhor. Vamos falar com mais detalhes de como foi esses acontecimentos. A ressurreição dos santos em Mateus 27, 52 e 53, logo após a morte de Jesus, um evento verdadeiro, extraordinário aconteceu. Mateus 27, 52 e 53 nos relata que muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Imagine o espanto e a alegria de ver entes queridos que partiram, retornando à vida. Essa ressurreição mostra o poder redentor de Jesus sobre a morte, preparando o caminho para a vitória final sobre o pecado e a morte. Vamos falar também sobre o véu do templo que se rasgou. No momento da morte de Jesus, algo grandioso ocorreu no templo de Jerusalém. O véu que separava o lugar santo dos santos, uma barreira que representava a separação entre Deus e a humanidade, foi rasgado de cima a baixo. Esse ato simbólico demonstra que agora, por meio do sacrifício de Jesus, todos têm acesso direto a Deus. Não há mais separação, mas reconciliação e comunhão com o Pai. O tremor da terra, na mesma hora, pareceu tremer diante da magnitude do que estava acontecendo. Em Mateus 27, 51, relata que houve um grande terremoto após a morte de Jesus. Rochas se fenderam, o solo tremeu e a criação testemunhou o sacrifício do Filho de Deus. Esse tremor não apenas ecoou na terra, mas também nos corações daqueles que testemunharam esse evento sísmico. E os guardas romanos
que testemunhara a divindade de Jesus, em Mateus 27:54. Mesmo aqueles que estavam encarregados de vigiar Jesus na cruz ficaram profundamente impactados. Em Mateus 27:54, os guardas romanos, ao testemunharem os acontecimentos sobrenaturais que cercaram a morte de Jesus, proclamaram verdadeiramente: este era Filho de Deus. Esse testemunho inesperado ressalta a natureza divina de Jesus, reconhecida até mesmo pelos mais céticos. E Maria Madalena, quando ela encontrou o túmulo vazio, ao amanhecer do primeiro dia da semana, trouxe consigo uma descoberta incrível. Maria Madalena, uma fiel seguidora de Jesus, foi ao túmulo e encontrou a pedra removida e o túmulo vazio. Esse momento de choque e perplexidade marca o início da esperança renovada para todos que acreditam. A ressurreição de Jesus começou com a evidência tangível de que ele havia conquistado a morte. E por fim, quando Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu no livro de Lucas 24, 36, 43. Nós vemos o relato comovente de como ele entrou no meio deles, mostrando-lhes suas mãos e pés marcados pelos cravos. Os discípulos, misturando alegria e incredulidade, testemunharam o cumprimento das promessas de Jesus. Sua ressurreição não foi apenas uma história para ser contada, mas uma realidade viva e palpável que transformou para sempre a história da humanidade. E como foi a reação dos discípulos ao receber Jesus? No livro de Lucas 24, 36 ao 43, após a ressurreição de Jesus, seus discípulos estavam tomados pelo medo e pela incerteza, reunidos em um quarto. Eles se perguntavam o que aconteceria a seguir. De repente, sem aviso prévio, Jesus entra no meio deles. Sua presença é tão surpreendente que os discípulos são tomados pelo medo e incredulidade. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, percebe a confusão e o temor deles. Ele diz: paz seja convosco. Lucas 24, 36. Suas palavras trazem conforto e paz aos corações atribulados dos discípulos. No entanto, mesmo após essas palavras reconfortantes, os discípulos ainda estavam cheios de dúvidas. Jesus então oferece-lhes uma prova tangível de sua ressurreição. Ele mostra-lhes suas mãos e pés, ainda marcados pelos cravos da crucificação. Os discípulos são inundados por uma mistura de emoção, alegria, incredulidade, gratidão. Eles finalmente compreendem que aquele que estava diante deles não era apenas um espectro ou uma ilusão, mas o próprio Jesus, vivo e ressuscitado. E assim, nesse encontro miraculoso, os discípulos testemunham o cumprimento das promessas de Jesus. Sua ressurreição não só restaurou a vida ao Salvador, mas também restaurou a esperança e a fé nos corações daqueles que o seguiam. E assim, esses 6 eventos extraordinários nos mostram que a morte de Jesus não foi o fim, mas sim o começo de uma nova esperança e redenção para toda a humanidade, que possamos nos maravilhar sempre com o poder e o amor de nosso Salvador. Obrigado por assistir e não se esquecer de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos inspiradores como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que esse conteúdo ele possa trazer riquezas para o seu coração. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.